Neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esta lancheira ou porta-marmita super fofa. Bora costurar? Oiê, eu sou a Lu Panitius. A peça deste vídeo é essa lancheira ou porta-marmita. Ela tem um tamanho bem legal, cabe bastante coisa. No final do vídeo eu mostro a sugestão de uso e dá para ver que cabe bastante coisa. Eu queria trazer este modelo de necessaire que eu acho super fofo. Parece que é uma casquinha, assim, um envelopinho e eu me dei conta que eu não tinha trazido ainda esse modelo aqui para o canal e eu queria trazer a minha versão. No vídeo eu dou uma dica bem legal para essas duas pontinhas aqui dessa dobradura ficarem bem encostadinhas, para não ficar ou uma em cima da outra ou separadas, porque o bonitinho é que essas pontinhas fiquem bem juntinhas. Então assista ao vídeo com atenção para você pegar essa diquinha bem legal que você vai conseguir usar em outras peças. Como a maioria aqui já sabe, eu não sou aquela fã número 1 de Etaflon, então não fiz essa peça térmica, mas se você gosta do Etaflon, se você gosta de colocar o Etaflon nas suas peças, fique à vontade para trocar o forro pelo Etaflon. Bora lá ver então como que eu fiz esta lancheira ou porta-marmita. Materiais utilizados. Para a parte externa, 35 por 15 centímetros duas vezes no tecido de algodão estampado, 35 por 15 centímetros no tecido de algodão de poá, 35 por 8 centímetros duas vezes no tecido de algodão de poá. Para as alças de mão, 35 por 8 centímetros duas vezes no tecido de algodão de poá. Para o forro, 35 por 27 centímetros duas vezes no tecido de algodão de poá. 35 centímetros de zipa de metro número 6. 2 cursores. Passo a passo. Vou começar com as alças de mão. Dobre o tecido direito com direito. Vou costurar só no lado maior. Costurei. Aproveitei e fiz um zigue-zague na bodinha do tecido para dar acabamento. Viro para o direito. Deixo a costura bem na lateral. Vou fazer um pesponto nos dois lados maiores. As alças ficaram assim. Esses são os tecidos estampados de 35 por 15 centímetros. Se o seu tecido tem sentido da estampa, assim como o meu, deixe os dois no sentido certo. No avesso dos tecidos, eu fiz as marcações das margens de costura. Essa margem de costura é super importante para dar tudo certo no final. 1 centímetro das duas bordas maiores. Vou fazer as marcações das alças. Na parte de cima, eu marquei a metade. Da metade, eu marquei 6 centímetros para cada lado. Posiciona a alça da marcação para fora. Vou fazer uma costura de segurança para prender. No outro tecido, a mesma coisa. Marco a metade, 6 centímetros para cada lado. Posiciona a alça e vou fazer uma costura de segurança. Ficou assim. Vou costurar os tecidos de 35 por 8 centímetros.
Posicione os tecidos direito com direito, alinhando com a borda de cima do tecido estampado. Vou costurar naquela marcação de 1 centímetro de margem de costura. Costurei. Vou deixar a sobra de costura tombada para baixo. Fazendo isso, a alça acaba ficando mais em pezinha. Vou passar a ferro. Ficou assim. Vou montar a parte externa. Tô aqui com a manta. Dobra a manta para marcar as metades nos 2 lados maiores. No tecido de poá de 35 por 15 centímetros, nas laterais menores, eu também marquei as metades. Alinho marcação com marcação. Vou fazer uma costura de segurança. Ficou assim. Vou costurar os tecidos estampados, com as alças para fora. Posiciono os tecidos direito com direito, alinhando as bordas dos tecidos. E vou costurar na marcação de 1 centímetro. Vou fazer a mesma coisa com o outro tecido. Costurei. Tombo os tecidos para o direito. Vou fazer pespontos sobre o tecido estampado e uma costura de segurança em toda a volta. Ficou assim. Nessas faixas maiores, eu vou marcar a metade. Eu coloco costura com costura para marcar a metade.
nos dois lados das faixas. Ficou assim. Vou costurar o zíper. Posiciono o zíper direito com direito. Primeiro eu vou fazer uma costura de segurança. Esses são os tecidos de forro. Em um dos tecidos do forro, eu vou marcar 1 centímetro de margem de costura para unir os dois lados do tecido de forro. Posiciono o forro e vou fazer a costura definitiva. Estou usando o pé calcador para zíper como margem de costura. Costurei. Tombo os tecidos para o direito. Vou fazer um pesponto perto da costura. Vou costurar o outro lado do zíper com o outro lado da parte externa. Deixo a lateral alinhada. Vou fazer uma costura de segurança. Costurei. Posiciono o forro e vou fazer a costura definitiva. Abro o zíper. Tombo os tecidos para o direito. Vou fazer um pesponto perto da costura. Costurei. Vou costurar os tecidos do forro, direito com direito. Vou costurar sobre a marcação de 1 centímetro de margem de costura, deixando uns 15 centímetros para a técnica de abertura. Costurei. Vim com a sobra de costura na abertura. Descosturo. Vou colocar os cursores, cada um por um dos lados do zíper. Separo parte externa e forro, e tudo tá pelo avesso. Na parte externa, para que no final a dobradura fique bem certinha, eu vou fazer uma costurinha esperta, uma diquinha de ouro. Só por essa dica você já me deve o like. Vou juntar a marcação do tecido estampado com a marcação do outro tecido estampado. E eu vou dar um pontinho bem pertinho da borda do tecido, com retrocesso. No outro lado também.
Ficou assim. Alinho o meio do zíper com essa costurinha. Passo um objeto de ponta arredondada na dobra para não formar preguinhas pelo direito. Sobre essa costurinha, alinho com a marcação da metade da manta. Fazendo essa costura, as duas pregas ficam iguaizinhas e as dobras do tecido sobre o meio do zíper ficam bem encostadinhas. Isso, na minha opinião, faz toda a diferença quando a peça está pronta. No outro lado, exatamente a mesma coisa. Já com o forro, eu vou fazer do jeito tradicional, já que a dobra do forro não vai aparecer. Alinho a costura do forro com o meio do zíper. Vinco onde o tecido dobra e alinho essa marcação com o meio do zíper. Faço a mesma coisa do outro lado. Vou costurar tudo junto. No outro lado, a mesma coisa. E escreva nos comentários. Que horas é o recreio? Que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial e descobriu a nossa frase secreta. Costurei. Corto a sobra de zíper. Eu posso queimar com isqueiro para o zíper não desfiar, só cuidado para não queimar a peça. Corte os cantinhos do tecido para não ficar tudo embolado quando virar para o direito. Viro para o direito. Eu primeiro dou uma olhadinha se está tudo certo, para depois ajeitar os tecidos na abertura e eu vou fechar a máquina. Ficou assim. Vou ajeitando os cantinhos, dando forma à lancheira. E vou passar a ferro numa temperatura média, para não derreter a manta. E ficou assim,
Uma lancheira bem espaçosa que pode também ser usada como porta-marmita. Como lancheira, cabe o porta-sanduíche, o suco e ainda sobra espaço para uma fruta ou uma bolachinha. Como porta-marmita, cabe a marmita, um pote de salada, o tempero da salada, enfim, uma peça bem prática para o lanche ou refeição. E você, colocaria Teflon nessa peça? Eu vou deixar aqui outras ideias de lancheira e peças escolares para você se inspirar. Não esquece de deixar meu like antes de terminar o vídeo. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.